Mais uma vez, quem está conosco, Frei Hildo Peronde. Paz e bem. Bom dia, Edson. Bom dia, Rádio 20. Paz e bem. Frei Hildo, mais uma semana em viagem. Estava em Porto Velho, Rondônia. Desta vez foi longe, hein? Foi. Desta vez foi longe, hein? É uma região muito quente lá, muito calor e tudo. Por exemplo, lá sempre toda a sala tem ar-condicionado, né? Aí você sai para fora, dá aquele choque térmico, assim, né? Aí quem não está Não acostumado, está acostumado, volta com gripe, que nem eu. olha só. Mas o calor É muito quente. muito grande. E isso que eles dizem que essa é a época do inverno, que é a época que está chovendo agora, né? Então lá não tem frio e calor como nós aqui. No sul tem época de chuva e época de seca. E aí o choque térmico, olha o resultado. Daí dá. Mas tá bom. E foi um curso lá? Foi um curso lá para os seminaristas. Tinha uma época que as dioceses lá mandavam os seminaristas estudar aqui no sul. E isso não era bom, porque daí os padres que eram formados com a cabeça nossa, com a situação aqui do sul do Brasil. Então, a partir disso, os bispos começaram a formar os próprios padres na região. Só que daí não tem professores lá. Então, por isso que a Igreja do Sul, né, de vários lugares do Brasil, então manda formadores, os professores para lá, que vão lá ajudar então a formar os futuros padres de lá. Lá em Porto Velho. Em Porto Velho, em Rondônia. E tem muitas vocações lá? Não são tantas, mas tem bastante. Ultimamente está florescendo, é um sinal bom, porque uma das questões difíceis da Amazônia justamente para a igreja é a falta de padres, né? Porque são poucos padres e as regiões são imensas, né? Grandes, né? E daqui do sul nós temos inclusive uma dívida, né, com o estado, que é o estado de Rondônia, do Acre, né? Foi muita gente do sul do Brasil, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que foram para aquelas regiões e a igreja não acompanhou esse povo, né? Nós não tivemos os padres, né, para mandar junto, para ajudar a organizar as comunidades, para fundar a igreja. Isso daí deixou muita gente desamparada, né, do ponto de vista religioso. Então hoje nós entendemos que há uma certa dívida e é isso que nós estamos indo para lá e estamos fazendo com o povo, né? Muito bem. Um belo trabalho, né? Belo trabalho. É um trabalho. E Rondônia, assim, e Acre, né, são estados em construção ainda. Não existe um povo, por exemplo, ali, né, os primeiros que foram para lá foram seringueiros, né, época muito antiga, tem muitos índios, né, que estão ali. Depois temos as grandes migrações, que foi gente de tudo que era lugar, que foi para lá. Ouvir aquelas histórias é muito triste, né, o povo sofreu muito, né, muito de malária, por exemplo. Quanta gente que morreu de malária. O pessoal não sabia bem o que era, nem como conviver com ela. Morreu muita gente com motosserras. Alguém me dizia que em torno de 1.000 pessoas morreram de motosserra. Que isso? Porque o pessoal é acostumado a derrubar árvore aqui do sul com motosserra e não sabia que lá o solo é diferente e o tipo de árvore é diferente. Então a árvore lasca de cima a baixo, né? Então muita gente, mas em torno de 1.000 pessoas, sabe o que é isso? Impressionante, impressionante. E muita gente também, a disputa pela terra foi muito violenta também, havia muitos poceiros, né? Alguém chegava, comprava a terra, chegava lá, tinha gente em cima, e aí muita coisa se resolveu também na base da violência, assim. Então a história do povo de Rondônia é uma história ainda a ser contada, ainda é uma história a ser construída, mas é um lugar bom, né? E a gente se sente bem vendo o povo querendo crescer, querendo construir a sua história, né, ali. E a Igreja Nossa do Sul tem que acompanhar também o povo que está naquela situação. Muito bem. Frei Hildo Peronde, gente de Londrina, não é? Pelo Brasil, evangelizando pelo Brasil. Frei Hildo Peronde, dia 12 agora, quarta-feira, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, e dia das crianças. Então, não tem uma data que seja tão coincidente como essa, né? Dia das Crianças, no dia da Santa Mãe. Isso. Então, no dia que nós celebramos a Nossa Senhora Aparecida, né, nós celebramos também o Dia da Criança, portanto, uma festa muito cheia de ternura, muito cheia de amor, né, das mães que amam seus filhos, né? E nós devemos lembrar que Jesus também foi criança. Jesus foi criança. Foi criança, também nasceu num lugar pobre, numa gruta, né? Numa como noite tantas crianças hoje. Como tantas crianças que nascem, né?
nesses lugares pobres, na carência, na ausência de tudo. E Jesus também teve uma mãe que acompanhou naqueles momentos mais difíceis, momentos da infância, do seu crescimento. E então nós temos apenas assim que na Bíblia nós temos pouco essa parte da infância, pouco. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O que a Bíblia diz sobre a infância de Jesus? Muito Pouca pouco, coisa. muito pouco. Muito pouco. Fala do seu nascimento, né, das visitas que recebeu, ou Na seja, apresentação no templo. na apresentação do templo, né, isso aos 40 dias, né, que era quando apresentava. Para a circuncisão. Isso, não, não, a circuncisão é no 8º dia. Ah, 8º No dia 8º antes. dia. Tá. No 8º dia, 40 dias depois, a mãe ela já fazia a purificação. Ah, sim. Era mais por causa da mãe. Porque a mãe perdia sangue, então era considerado, tinha que fazer uma reparação. E depois, então, nós temos Jesus que aos 12 anos, então já dá um salto longo, né? Jesus, Verdade. dá um salto longo da infância de Jesus e vai até os 12 anos, quando Jesus vai no templo e se perde, porque ele fica lá discutindo com os doutores. Ele deixa Com caramba, 12 anos. com 12 anos. Já sabia discutir, fazer perguntas, respostas, né? Tá aí. Mas entre esse período nós não temos nenhuma informação quase sobre Jesus. Nos evangelhos apócrifos, né, aqueles que não entraram na Bíblia, e alguns deles são muito antigos, portanto tem uma certa credibilidade, tem histórias bonitas de Jesus. Diz que Jesus, dia de chuva, né, assim, pegava, fazia passarinhos de barro. Ah, é? Passarinhos de barro e soprava, diz que saiam voando. Ou então que fazia, como nós fazíamos quando eram pequenos, assim, quando descia a água, a gente fazia tipo uma taipa, né? É Para isso. represar a Nossa, água. isso era uma delícia. Fazer. Então, os evangelhos apócrifos nos contam que Jesus também brincava com isso. Aí fazia. Daí teve os meninos malvados, foram lá e quebraram, e Jesus ficou bravo também. Ah, é? Não, Ficou. lógico, não gostou não, né? Não gostou. Tô brincando, tô fazendo meu trabalho aqui. Então, são poucas as histórias, poucas informações sobre a infância de Jesus, mas nós sabemos que, então, Jesus teve uma mãe, teve infância, teve o seu crescimento, não sabemos aonde estudou, mas Jesus deve ter estudado, porque a gente percebe que ele tem o conhecimento das Sagradas Escrituras, né? Isso significava que tinha que ir numa escola. E pela condição social dele, podia estudar ou foi excepcionalmente no caso dele? Não, no caso ele possivelmente podia, né? José era um carpinteiro. O carpinteiro na época era uma das profissões bem conceituadas. Então era alguém que poderia pagar o estudo, sim, de uma criança. Ah, sim. Bom, agora, então, poucas, né, citações. Depois dos 12 anos, aí Jesus aparece fazendo milagres. Daí Jesus aparece Bíblia, né? adulto. Daí. Adulto. Adulto. Aí, então, aí nós passamos a época do anúncio do reino, quando Jesus começa a anunciar o reino. Então há um espaço vago, né, essa vida oculta de Jesus que não é citada. E aí nos interessa um pouquinho ver o relacionamento de Jesus com as crianças, Sim. né? Como que era a vida das crianças na época? Era uma vida, de certa forma, sofrida, né? Talvez como hoje, talvez mais do que hoje. As crianças muitas vezes não eram nem contadas. Por exemplo, quando se dizia, aconteceu isso para tantos mil homens, sem contar mulheres e crianças. Portanto, as crianças eram colocadas junto com as mulheres. As mulheres também não eram contadas porque as mulheres eram dependentes dos homens, dos maridos. Então era o marido que era dono da mulher. E assim também parece que as crianças eram vistas como dependentes, né, dos pais. Outra questão também que as crianças deviam trabalhar cedo naquela época. Ah, é? Seguramente, né? A criança com 8, 10 anos já estava trabalhando. Com os pais, trabalhava na roça, no sítio, né? Cuidando das ovelhas, dos pastores, né? Então era assim, o começo, a iniciação ao trabalho era muito cedo, com certeza. Tem um outro problema também que as crianças, sobretudo as meninas, eram dadas em casamento, né? E quem arrumava o casamento era o pai. Então, no caso, dentro daquela situação financeira que isso, fosse favorecer ali a família. Geralmente o noivo tinha que pagar um dote. Aí, quanto mais bonita era a menina, mais o dote era maior. Portanto, então, e eram dados em casamento muito cedo.
entre 11, a partir dos 11, 12 anos já eram dadas em casamento. Infância nenhuma. Então, praticamente as crianças na época não tinham infância, não tinham adolescência nem pensar. Já passavam da infância para a vida adulta. Então, Jesus leva, acho que, em consideração muito nessa questão. Outra questão era a saúde, né? Que o pessoal sofria muito na época, né? Não havia, né, os meios. Hoje nós reclamamos, né, que de fato continua precária, né, a assistência nossa que nós temos, a saúde. Mas na época era muito mais difícil ainda. Não, imagino. Não havia hospitais, não havia médicos, não havia... quando alguém ficava doente, dificilmente, né, escapava de doenças graves, quando dava as grandes pestes, né? E aí, por isso que aí nós entendemos como é que Jesus se relaciona com essas crianças. E as crianças mais vulneráveis às doenças também, né? Isso. Então, Jesus, várias vezes na Bíblia, nós encontramos Jesus que cura crianças doentes, ressuscita o filho da mulher que tem a criança morta, tem o pai que traz o filho que é tudo epiléptico, é tudo doente, Jesus cura. Então, há uma preocupação grande de Jesus em relação às crianças. É nesse contexto que tem aquela belíssima frase: vinde a mim as criancinhas, Isso. pois delas é o reino dos céus. Né? Em que contexto surge essa frase? Numa disputa por causa de poder. É uma disputa de poder entre os apóstolos, né, para saber quem que é o maior no reino de Deus. Quer dizer, os adultos sempre criando caso. Adultos sempre querendo saber quem manda mais. A criança quer brincar, a criança quer alegria, a criança ela vai com quem a trata bem, né? Isso. Mas aí o adulto não, o adulto está discutindo quem é maior, né? Eu ou você? E entre os apóstolos. Entre os apóstolos. O que é isso? E aí Jesus pega uma criança, o texto é bonito, diz que Jesus pegou a criança, colocou ao seu lado, né, e disse que quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja como uma criança. Então a criança, Jesus deu uma valorizada muito grande, né, para a época, né, colocou a criança como sinal do reino. Não porque a criança ela é capaz de fazer o reino, ao contrário, né, ela tem muita dificuldade, não cresceu, mas a criança tem muita, nós podemos dizer, uma boa ingenuidade. A criança é simples, a criança é pura, a criança não tem a maldade dos grandes. Né? Então, por isso que Jesus compara, né, o reino de Deus não ao poder, né, como os grandes queriam saber quem é o maior, mas justamente pelo jeito simples. A criança obedece, a criança faz, a criança não faz com segundas intenções. E é assim que Jesus compara o reino. Muito bom, né? E tem uma passagem certa vez que, né, o pessoal trouxe criança para Jesus. Fazia, né? Provavelmente são os pais, né? Os pais sempre gostam, né? Quando, sim. a gente vê quando o Papa, por exemplo, anda em algum lugar, a mãe vai com o filho, né? Coloca, faz às vezes, né? Levanta, isso, né? Para o Papa pôr a mão na cabeça. Eu lembro aqui no Brasil, teve até um menino, ficou famoso, vestido com a camisetinha do Brasil, seleção brasileira, né? Ele desesperado e querendo se aproximar do Papa, né? E a segurança não deixa, né? Porque passa 1, passa 2, passa 10, né? Mas aí o Papa mandou parar o carro, o Papa móvel, parou, olhou, não libera, vem, pegou, colocou, abraçou, conversou alguma coisa, me parece que na época, né, fez uma bênção especial ali para o menino, perguntou sobre a família, o menino entrou em pranto pela alegria de ter estado com o Papa. Então, assim, como o senhor falou, imagino, né, numa comparação distante, claro, mas imagino na época de Jesus havia esse tipo de situação, né? Então os apóstolos, né, não queriam que as crianças ficassem perto de Jesus, né? E Jesus repreende, diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aí então Jesus acolhe, abençoa, abraça, faz tudo essa coisa que a criança gosta. A criança gosta de um carinho, a criança gosta de uma bênção, né? E Jesus então acolhe as crianças, né? E coloca elas no centro, né, da vida. Deixar que venham a mim as crianças. Então, se nós olharmos assim, Jesus age com as crianças como agiu com tantas sortes de excluídos, com as mulheres, os doentes, né? O evangelho de hoje, quem vai na missa vê a questão dos leprosos, né? E então as crianças estavam inseridas nesse meio de grupo de pessoas que eram excluídas na sua época. E Jesus, então, é aquele que acolhe, que abraça e que toma as crianças até como exemplo de ser seguido. É por isso que o Dia das Crianças, sendo o dia de Nossa Senhora,
Perfeito. Perfeito. Então essa aí é o momento também de nós rezarmos, né, para nossas crianças, né, pensar no futuro da nossa nação, das crianças, né, e até preocupante, né, ultimamente, né, agora vem essa reforma do ensino feita às coxas, em cima, dá num gabinete, alguém vai lá e faz uma reforma de 15 dias, Uma medida provisória. uma medida provisória, nem sequer discutida, né, e uma delas é justamente retirar o acesso, né, das crianças da escola. A gente nem sabe bem que projeto que foi, não foi discutido com ninguém, não foi planejado. Antes de qualquer mudança, né, há uma discussão, se ouvem as pessoas, se ouvem os interesses, mas parece que o aspecto é unicamente econômico, e aí quem vai ser afastado disso, né, justamente são as crianças, e sobretudo as crianças mais pobres, que serão afastadas, né, da escola. Então, que futuro, né, nós teremos para nossas crianças no Brasil? Então, é o momento, de fato, de nós pensarmos, né, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, né, nesse Dia das Crianças. Não só na questão religiosa, acho que é importante, mas também na questão social, também nessa questão da educação, do futuro delas. Muito bem. Freildo Perondi, obrigado pela presença mais uma vez. Recebo aqui a saudação da Marlene Messias, do Residencial Abusaf. Tudo bem, estou em sintonia com a Pai Querer, sempre no Sementes do Reino, ouvindo as mensagens do Freildo Perondi, muito sábio, estou ligada. Eu e minha amiga Maria José fizemos alguns módulos bíblicos na Paróquia Imaculada com o Freildo, e ela está aqui dando um abraço no senhor também, tá bom? Obrigado, Marlene. Deus abençoe. Ok, muito obrigado, Marlene. Paz e bem para você também. Nosso quadro Santo Livro, Jesus e as Crianças, que nós vamos disponibilizar também no nosso blog Santo Livro, no portal Pai Querer, para que você possa curtir, compartilhar aí com a sua comunidade. Agora, 9h50.